We briefly introduced the self-definition of Roman Catholicism as Roman and Catholic. Introduzimos há pouco a definição própria do catolicismo romano sobre ser católico e romano. And Pope Francis is a case study in trying to grasp in practice what does that mean. E o Papa Francisco é um estudo de casos práticos sobre tentar integrar e perceber o que é que isso significa. He is the reigning Pope Ele é o Papa vigente and he is interpreting, living out his office e ele está a interpretar e a viver o seu ofício in very much Catholic ways de formas definitivamente muito católicas that seem to be remote, far away from Roman ways. que parecem distantes dos caminhos romanos. Where does Pope Francis come from? De onde é que vem o Papa Francisco? Before becoming Pope, he was Archbishop of Buenos Aires, Argentina. Antes dele ser Papa, ele era o arcebispo em Buenos Aires, na And Argentina. he presided over the important conference of Latin American bishops in Aparecida in 2007. E ele presidia sobre a convenção de bispos em Aparecida, na América Latina. Aparecida is a place where there was a Marian apparition, an apparition of Mary. E Aparecida foi um local onde houve uma aparição de Maria. And out of that apparition, the big shrine was built, attracting millions of pilgrims from all over Latin America and beyond. E dessa aparição surgiu então este monumento que tem atraído muitos visitantes e peregrinos do mundo inteiro. And the final document of that meeting of Latin American bishops, E o documento final desse tal encontro de bispos da América Latina, the meeting was chaired by the then Archbishop Bergoglio. a reunião foi presidida pelo arcebispo na altura, o Cardinal Bergoglio. That document highlights the fact that theology must be the theology of the people. E aquilo enfatiza que a teologia tem que ser a teologia do povo. It is not so much the church that has to teach the people, Não é tanto a igreja que tem que ensinar o povo, but it is the other way around, the people that through his concerns and preoccupations need to be heard by the hierarchical church. mas é ao contrário, é o povo que com as suas preocupações e ideias tem que ser ouvido pela a hierarquia da igreja. The other point that was made in the document was that Mary was thoroughgoingly present in the Christian life. O outro ponto importante desse encontro foi que Maria tem uma posição completamente fundamental na vida cristã. And as a matter of personal habit, Pope Francis has a picture of Mary in his pocket on his heart. E como hábito pessoal, o Papa Francisco tem uma fotografia de Maria no seu bolso do casaco. Before becoming Pope, Pope Francis hardly published any book. Antes de se tornar Papa, o Papa Francisco quase que não produzia livros. But the exception was a little booklet of a series of lectures that he gave in the 80s. Mas uma exceção foi um livro que é um conjunto de palestras que ele deu nos anos 80. On the history of the Jesuits. Sobre a história dos jesuítas. And in that book, in that series of lectures, he portrays a very negative, harsh view of Luther and Calvin. E é nessas palestras que ele dá uma imagem muito negativa de Lutero e Calvino. As the main characters to be blamed for all the evils of the West. Como os principais responsáveis a serem culpados por todos os grandes males do Ocidente. In 2013, after being elected, Pope Francis signed an important programmatic document. Depois de ser eleito em 2013, o Papa Francisco escreveu e assinou um documento muito importante e programático. That was the joy of the gospel, Evangelii Gaudium. E chamado A Alegria do Evangelho. And so as he became a pope, ou seja, à medida que ele se tornou Papa, in his previous career as an archbishop and then a cardinal, na sua carreira anterior como arcebispo e depois como cardinal, he had strongly promoted the theology of the people, bottom-up type of theology. Ele promoveu esta teologia do povo, esta teologia de baixo para cima. Very strong Marian emphasis in Catholic spirituality. Grande ênfase mariano na espiritualidade católica.
and also an anti-Protestant attitude towards the Reformation. E uma atitude antiprotestante em relação à reforma. When he became Pope, Quando ele se tornou Papa, this document wanted to be his program, este documento pretendeu ser o seu programa. the joy of the gospel. A alegria do Evangelho. On the surface, it's a wonderful title. À superfície é um título excelente. The gospel indeed brings joy. É de facto o Evangelho traz alegria. But what does Pope Francis mean by the gospel? Mas o que é que o Papa Francisco quer dizer com o Evangelho? In the document, Pope Francis highlights his view of mission, the gospel, the missionary endeavor of the church. No documento, o Papa Francisco explica a sua visão sobre a missão e sobre o evangelismo e tentar alcançar outros. And on the one hand, he says that he uses a language that is taken from the Bible, mission, gospel, faith. E por um lado ele usa linguagem que vem da Bíblia, fé, evangelho, a missão. But if you dig deeper, Mas se formos mais fundo, you see the way in which he understands it. vemos a forma como ele as entende. For him, in this document, non-Catholic Christians are already united in baptism. Segundo ele, neste documento, os cristãos não católicos já estão unidos no seu batismo. So it is a gospel that has no significant boundaries within the different forms of Christendom, of Christianity. Por isso é um evangelho que não tem grande importância e diversidade dentro da expressão do cristianismo. The Jews, they don't need to convert to Christianity Os judeus não precisam de se converter, because they belong to the people of an unbroken covenant. porque eles pertencem a um povo que tem uma aliança inquebrável. As far as Muslims are concerned, No que toca aos muçulmanos, they, according to Francis, they pray and worship the same God as we do. de acordo com o Papa Francisco, eles adoram e oram ao mesmo Deus que nós. And so the way with them is dialogue and cooperation. E, portanto, o caminho com eles é diálogo e cooperação. As for other non-Christian people around the world, Em relação a outros não cristãos por todo o mundo, the document says that they are justified by the grace of God. They are already justified by the grace of God. o documento diz que eles já estão justificados pela graça de Deus. And somehow, some way, they are associated with the Paschal mystery of Jesus Christ. E de alguma forma misteriosa, eles já estão associados ao mistério pascal de Jesus Cristo. You see, he talks about the gospel, Ou seja, conseguem ver que ele fala do Evangelho, but if you dig deeper and try to understand what is meaning by using the word gospel, mas se formos mais fundo e tentarmos ver o que é que ele quer dizer com a palavra Evangelho, he has a very different view than evangelicals, biblical Christians would have. ele tem um significado muito diferente do que evangélicos e cristãos bíblicos teriam. So when we hear or listen or read documents, statements, speeches coming from the Catholic Church, Portanto, quando ouvimos ou lemos documentos e comunicados We vindos have- da Igreja Católica, we need to try to understand what they are saying, precisamos tentar entender o que é que eles estão a dizer. not just sticking to the surface, to the mere words that we hear, Não ficar só à superfície pelas palavras que ouvimos, but trying to understand from within mas tentar perceber de dentro what is the meaning of these words. quais são os significados das palavras. And according to Francis, we're all brothers. E de acordo com o Papa Francisco, nós somos todos irmãos. This is the title of an important encyclical that he signed in 2020. Este é o título de uma importante encíclica que ele assinou em 2020. We're all brothers, regardless our religious convictions, regardless our faith, regardless our professions or non-profession of the Christian faith. Somos todos irmãos, não obstante às nossas convicções religiosas e até à mesma falta de You see, convicções this is a religiosas. very Catholic extension of the Catholicity of the Church. Ou seja, conseguem ver que isto é uma extensão muito católica da parte católica do catolicismo romano. To the point of having prayer meetings with
religious leaders of other religions, Opo- including Islam. Ao ponto de ter reuniões de oração com outros líderes religiosos de outras religiões como muçulmanos. The question that we have to ask is the following. Portanto, a pergunta que temos que fazer é a seguinte. The word that he uses is the gospel, the joy of the gospel. A palavra que ele usa é evangelho, a alegria do evangelho. But the question is Mas a pergunta é it the biblical gospel? é o evangelho bíblico? If this is the outcome of that message, whereby everybody is already brother and sister, Se isto é o resultado dessa tal definição que somos todos já irmãos, is it the gospel that we find in the Bible, será que esse é o evangelho que nós encontramos na Bíblia? whereby we are brothers and sisters with those who profess faith in Christ? No qual nós somos irmãos e irmãs com aqueles que professam fé em Cristo. And as far as our task is concerned, E no que toca à nossa tarefa, we have to witness to others so that they might respond to the same gospel in faith and obedience. nós temos que testemunhar aos outros para que eles possam responder ao mesmo evangelho com obediência e fé. When Pope Francis talks about we are all united, all brothers and sisters, Quando o Papa Francisco fala que somos todos irmãos, somos todos unidos, he talks in such a way that all people are included. ele fala de uma determinada forma que toda a gente está incluída. They don't necessarily have to come to a conviction of sin resulting in a conversion to Christ. Eles não têm que chegar a uma ideia de pecado que leva a uma conversão e fé em Cristo. Because the grace of God is already at work even before, even without that conversion to Christ. Porque a graça de Deus já está em ação, antes ou até mesmo sem essa convicção de pecado. And according to this very Catholic view of the gospel, E então, de acordo com esta visão muito católica romana do Evangelho, salvation is not only for those who profess faith in Christ and are disciples of Christ, salvação não é só para aqueles que professam fé em Cristo e são discípulos dele, but is something that even people without an explicit profession of faith in Christ and without being disciples of Christ can attain. até salvação pode ser obtida por aqueles que não têm fé em Cristo e não são discípulos dele. If you go into any Catholic bookstore today, you're overwhelmed by books on the Synodal Church. Se vocês forem a uma livraria com livros católicos romanos, vocês vão ficar impactados com a quantidade de livros que há sobre o caminho sinodal. In fact, if we want to understand where the Catholic Church is going under the papacy of Pope Francis, it's impossible to understand without talking about the synodal path. Se queremos perceber para onde é que a Igreja Católica está a ir, com a liderança do Papa Francisco, não conseguimos fazê-lo sem perceber o caminho sinodal. To ignore the synodal path is to be irresponsible in understanding Roman Catholicism today. Ignorar o caminho sinodal é sermos irresponsáveis ao tentar perceber o catolicismo romano. But what exactly is this synodal path and where is it going? Mas o que é que de facto é este caminho sinodal e para onde é que estamos a ir? Probably if you think about the word synod, what comes to mind is a church meeting where church doctrine is discussed. I'm gonna use this. Provavelmente quando pensamos na palavra sínodo, pensamos numa reunião de igreja onde doutrina está a ser debatida e decidida. And that is one sense. And that is one sense of the synodal church. E isso de facto é um sentido da igreja sinodal. But what the Catholic Church has in mind with this synodal church is a church that walks together. Mas o que a Igreja Católica tem a ideia com esta ideia de caminho sinodal é uma igreja que caminha junta. And the synodal path is an attempt to correct the clerical abuses of the church. O caminho sinodal é uma tentativa de corrigir os abusos religiosos da igreja. And this clerical abuse has led to sexual scandals in the church and a loss of respect for the church and a church of the abuse of church power. E estes abusos por parte do clero têm levado a uma igreja que tem uma má reputação e que... So what did you say? Church power, abuse of church power, sexual scandals. E que tem sido acusada de muitos escândalos e de abusar do seu poder. So the church
the Synodal Church looks at clericalism and sees a great evil. Portanto, a Igreja Sinodal olha para o poder do clero como um grande mal. So the attempt has been to invert, in theory, the hierarchical pyramid of the church. Portanto, a tentativa tem sido, na teoria, de inverter a pirâmide hierárquica da Igreja. So that in this synodal path, it's not the people of God that are in service to the hierarchy, but the hierarchy that is in service to the people of God. Portanto, é neste caminho sinodal, não temos mais a Igreja, o povo a servir a Igreja, mas é sim a Igreja que está a servir o povo. And so a key aspect of the synodal church, the synodal path, is a church that listens. Portanto, um dos aspectos-chave de uma Igreja sinodal é uma Igreja que ouve. And so for the last 3 years, it began in 2021. The synodal path will end in October of this year. Portanto, nos últimos 3 anos, o caminho sinodal começou em 2021, vai acabar em outubro deste ano. So synods have been organized for the church and the leadership of the church to listen to the people of God. E foram organizados vários sínodos para os líderes da Igreja poderem ouvir o povo de Deus. And the question has been, how would you like the church to be? E a pergunta tem sido, como é que vocês gostavam que a Igreja fosse? And so the church has been responding. The church faithful has been responding. E, portanto, a Igreja tem estado a responder. Of course, it's key to remember that the church faithful are anyone who has been baptized by the Catholic Church. E claro que temos que perceber que os fiéis da Igreja são todos aqueles que já foram batizados pela Igreja. Perhaps you were baptized as an infant and have walked away from the church ever since. Se calhar foste batizado como uma criança e abandonaste a Igreja. But your voice is valid in the synodal path. Mas a tua voz também é válida no caminho sinodal. And so what have the church faithful been telling the church how it wants it to be? Portanto, o que é que os fiéis da Igreja têm dito à Igreja que eles gostavam que a Igreja fosse? 2 key slogans have come out of the synodal path, the synodal church. 2 slogans-chave têm saído deste caminho sinodal. Radical inclusion A inclusão radical and no one excluded. e ninguém está excluído. So the church faithful have been saying, we want a church that is more inclusive. Portanto, as pessoas têm dito que nós queremos uma Igreja que é mais inclusiva. We want a church that accepts us as we are. Queremos uma Igreja que nos aceita como nós somos. We don't want to feel like we have to be perfect to be part of the church. Não queremos sentir que temos que ser perfeitos para fazer parte da Igreja. So you should accept us as we are. Portanto, vocês têm que nos aceitar como nós somos. There's 3 key elements to the synodal path, the synodal church. Há 3 elementos-chave deste caminho sinodal, da Igreja sinodal. Communion, participation, and mission. Comunhão, participação e missão. And these are all words that are very familiar to us. E todas estas são palavras que nos são familiares. If we were to talk about the mission of our local churches that you come from, maybe these words would be part of it. Se nós estivéssemos a falar das nossas igrejas locais, provavelmente estas seriam palavras que nós usaríamos. But a valuable lesson that we're learning in these days is that they may be the same words, but they represent very different theological worlds. Mas uma lição valiosa que temos aprendido nestes dias é que, apesar de serem as mesmas palavras, têm significados teológicos diferentes. In fact, if you look at the symbol for the mission of the church, De facto, se vocês olharem para o símbolo da missão da igreja, the people of God are carrying hearts. o povo de Deus está a carregar corações. And as you read the synodal documents, you realize that the hearts represent the gospel. E se vocês lerem os documentos sinodais, vocês percebem que os corações representam o Evangelho. As we've been hearing, the mission of the church is to carry the gospel to the world. E como temos ouvido, a missão da igreja é levar o Evangelho às pessoas. Amen, no? Amém, claro. But what gospel is it? Mas que Evangelho é este? Read all the synodal documents, and there's a lot of them, Vocês podem ler todos os documentos sinodais, e há muitos, and it doesn't talk about sin. e não fala de pecado. Sin does not appear at all in the synodal documents. A palavra pecado não aparece, de facto, nos documentos sinodais. How can it if the goal of the church is to be radically inclusive, no one excluded? E como é que pode aparecer se o objetivo da igreja é ser radicalmente inclusiva e ninguém está excluído? So the gospel that it is carrying to the world is void of talk of sin. Portanto, o evangelho que eles estão a carregar não tem qualquer noção de pecado. Fratelli tutti, all brothers, an encyclical, 40,000 word letter. Naquela tal encíclica, Fratelli Tutti, todos os irmãos, não há qualquer menção de pecado em 4.000 palavras. That talks about we're all brothers. E que fala que somos todos irmãos. Sin is not mentioned. O pecado nunca é mencionado.
So we have to ask ourselves, if we're talking about carrying the gospel to the world, but sin is absent from its vocabulary, what gospel is it? Então temos que perguntar a nós próprios, estamos a falar do Evangelho e levar o Evangelho às nações. Se não falamos de pecado, que Evangelho é este? If we don't talk about sin, what sense does it make to talk about Christ's death on the cross? Se não falamos de pecado, que sentido faz de falarmos da morte de Jesus na cruz? Christ came to die for our sins, to take our place, to take the punishment that is owed to us. Jesus veio para morrer pelos nossos pecados, para tomar o nosso castigo que nós merecemos. Sin is key to that discussion, E o pecado é chave para essa to discussão, that gospel. para esse Evangelho. So as we think about the synodal path, its mission is to, in communion, participating together, everyone is welcome, no one is excluded. Our mission is to take the gospel to the world, but there's no sin. Ou nós pensamos sobre este caminho sinodal que tenta que haja comunhão e participação enquanto levamos o Evangelho às pessoas. E se não falamos de pecado, There's no talk of repentance. não falamos de arrependimento, There's no talk about the cross. não falamos da cruz, What gospel are we talking about? de que Evangelho estamos nós a falar? We could talk for hours and hours about the synodal path. Podíamos falar horas e horas sobre o caminho sinodal. But it's important to realize that to understand where the Catholic Church is going under the papacy of Pope Francis, Mas é importante perceber que para percebermos para onde é que a Igreja Católica está aí sob a liderança do Papa we Francisco, must understand and we must engage with the synodal path because it's the path the church is on. temos que interagir com este caminho sinodal porque é o caminho que a Igreja está a seguir. Thank you. So there are some challenges that come for us evangelicals, from Pope Francis. Portanto, há alguns desafios que nos chegam até nós evangélicos por causa do Papa Pope Francisco. Francis is embodying this Catholic emphasis of the Roman Catholic system. O Papa Francisco está a incorporar este sentimento católico da Igreja Católica Romana. Previous popes interpreted that system more with Roman emphasis. Os papas anteriores interpretaram mais esse sistema com ênfase em Roma. Pope Benedict, the one who resigned before Pope Francis was elected, O Papa Benedito, que desistiu do cargo antes do Papa Francisco ser eleito. was a strong pope focusing on the need to access God's grace through the sacraments administered by the church. Ele tinha um forte ênfase na necessidade de nós acedermos à graça de Deus adquirida através dos sacramentos. He was stronger on making boundaries between Catholics and non-Catholics. Ele era mais forte no que toca a fazer uma diferença entre católicos e não católicos. In so doing, he was more Roman than Catholic. E ao fazer isso, ele era mais romano do que católico. Pope Francis shifted that balance O Papa Francisco mudou esse balanço in becoming more Catholic than Roman. ao tornar-se mais católico do que romano. But you see, the Roman Catholic system can handle both emphases. Mas conseguem ver que o sistema católico romano não consegue lidar com ambos os ênfases ao mesmo tempo. Because it is built on the two pillars of it being Roman and Catholic at the same time with the same breath. De facto consegue, acho eu, porque é feita por estes dois pilares que conseguem manter ao mesmo tempo, romano e católico. You can have popes and phases of the Roman Catholic Church that tend to be more focusing on the institutional, sacramental, identity aspect of the Roman Catholic faith. Por isso é possível termos períodos da Igreja em que há um maior ênfase na instituição e na hierarquia. And then you can have moments, ages, popes, leaders who emphasize the Catholic aspect rather than the Roman. E depois podemos ter períodos ou pessoas ou papas que se focam mais no aspecto católico do que no aspecto romano. And this has been going on throughout church history. E isto tem acontecido ao longo da história da Igreja. An ongoing swinging between putting an emphasis on the Roman and putting an emphasis on the Catholic sides of Roman Catholicism. Um contínuo
balanceado entre ênfase no católico e ênfase no romano. What are the particular challenges for Bible-believing evangelicals? Quais são os desafios particulares para evangélicos que acreditam na Bíblia? Pope Francis, unlike previous popes, he comes from a personal history where he has had many acquaintances with evangelical Christians in Argentina. O Papa Francisco, ao contrário de outros papas anteriores, vem de um passado com muitos relacionamentos com evangélicos na Argentina. And so he knows the language used in evangelical churches. Portanto, ele conhece a linguagem usada nas igrejas evangélicas. He knows the vocabulary that is often used in evangelical services. Ele conhece o vocabulário que é muitas vezes usado em cultos He evangélicos. is familiar with prayers that are not following a script, but are extemporary prayers. Ele conhece muitas orações que não seguem um guião, mas que são espontâneas. And he seems to be a very warm personality, inviting people into conversations and relationships. E tem uma personalidade muito amável que convida as pessoas para uma discussão e para um And this relacionamento. is all good. E isto é tudo bom. We have to establish friendly relationships with all. Temos que estabelecer relações amigáveis com toda a gente. We have to be good neighbors to all the people that surround us. Temos que ser bons vizinhos para toda a gente que nos rodeia. We don't have to develop emotionally driven attitudes over against those who don't think like us or believe like us. Não temos que ter atitudes emotivas de oposição em relação àqueles que não pensam ou que não se comportam como nós. But personal warmth Mas essa tal amigabilidade pessoal always needs to be attached with biblical truth. precisa estar sempre ligada à verdade bíblica. We cannot have one without the other. Não dá para ter um sem o outro. It is truth in love. É a verdade em amor. It is love in truth. É amor em verdade. So Pope Francis emphasizes this warm, loving, personal touch. Portanto, o Papa Francisco enfatiza este amor, este toque pessoal e amigável. And is inviting, especially evangelicals, not only evangelicals, E está a convidar particularmente evangélicos, mas não só evangélicos, to be part of this Catholic embracement, para fazer parte deste abraço católico, whereby we already are all brothers, no qual todos nós já somos irmãos, with evangelicals, com evangélicos, with liberal Christians, com cristãos liberais, with Orthodox Christians, com cristãos ortodoxos, with people, nominal Christians, com cristãos nominais, with Jewish people, com judeus, with Muslims, com muçulmanos, with people of other religions, com pessoas de outras with religiões, people of no religion, com pessoas sem religião, with agnostic people, com agnósticos, with atheist people, com ateus, with all. com toda a We are gente. all brothers. Somos todos And irmãos. so he is warm and inviting with all people. Portanto, ele é amigável e convidativo a todas as pessoas. Where is the gospel there? Mas onde é que está o evangelho ali? It is not sufficient to be invited by a gentle, kind person in order to establish Christian fellowship. Mas para que haja comunhão cristã, não é suficiente sermos convidados por uma pessoa amiga e gentil. Christian fellowship is based on the common confession of the gospel. Comunhão cristã é centrada à volta da confissão comum do evangelho. And the gospel is defined by the Bible, E o evangelho é definido pela Bíblia, the Word of God, a palavra de Deus, not by cultural, spiritual, religious trends that are popular. e não por ideias populares, religiosas ou culturais. And he has a particular view of the unity of mankind, E ele tem uma visão particular no que toca à união da humanidade, called the polyedron. chamado poliedro. I don't know if you have memories of your geometry classes or mathematics classes. Eu não sei se vocês se lembram das vossas aulas de geometria ou matemática, mas o Leo não se Polyedron lembra. is an irregular solid O poliedro é um sólido irregular, that has many angles, many different sides. que tem muitos ângulos e muitas faces. And so, unlike the sphere or unlike other more regular solids, the polyedron is irregular. Portanto, ao contrário de outros sólidos, como a esfera ou um cubo, o poliedro é muito irregular. So he wants to invite
all people to be part of this polyhedron of unity. E, portanto, ele quer convidar todas as pessoas a fazer parte deste poliedro de união. One can be in one place or another in connection with one in a different way with the other, Um pode estar num lugar com uma ligação diferente a esta pessoa e àquela pessoa. but the important thing is to be part of the whole, Mas o importante é fazer parte do todo. the part of the Catholic whole. Fazer parte do todo católico. There is not one single way to be united according to this view De acordo com esta visão, promoted by Pope Francis. de acordo com esta visão do Papa Francisco, não há uma só forma de estarmos unidos uns aos outros. There are different ways of being united. Há várias formas de estarmos unidos. You remember what we looked at earlier on. Vocês lembram-se do que vimos há pouco? Non-Catholic Christians are united by having had a common baptism. Cristãos não católicos estão unidos pelo facto de terem o mesmo batismo. Jews are united because they belong to a people of the unbroken covenant. Os judeus estão unidos porque pertencem a um povo com uma aliança inquebrável. Muslims are united because they worship and pray the same God we pray and worship. Os muçulmanos estão unidos porque oram e adoram o mesmo Deus que nós. Non-Jewish, non-Muslim, other religions, adherents, they are united with us because they too have a religious sense of the world. E outras religiões também estão unidas a nós porque têm um sentido religioso do mundo. And even those who don't believe, E até mesmo aqueles que não creem, according to this view of the polyhedron, de acordo com esta visão do poliedro, carry with them a sense of transcendence, a sense of hoping, aspiring at something better. carregam consigo um sentimento de aspirar a algo melhor, um sentido quase divino. That, according to this view, is a sign of the presence of God's grace in them. Que de acordo com esta visão é um sinal da graça de Deus presente neles. So you see, the view is very Catholic to the maximum extent. Por isso, como podem ver, esta visão é católica no maior quantidade possível. And Pope Francis is asking the following question, E então o Papa Francisco está a fazer a seguinte pergunta. not only to evangelicals, but to all people. Não só aos evangélicos, mas a toda a gente. Do you want to be part, as a branch of this global, Catholic, all-encompassing religion? Gostavas de ser um braço deste todo católico romano, abrangente e global. Where what is at stake is no longer the case of all of us becoming Roman Catholic, Onde aquilo que está em casa já não é mais todos nós nos tornarmos católicos romanos. but all of us being at peace with one another spiritually, religiously, doctrinally, experimenting what it means to be all brothers. Mas todos nós experimentarmos o que é que nos une como irmãos a nível religioso, a nível de doutrina. And not only at the level of different groups of Christians, E não só para os diferentes grupos de cristãos, but at the level of the whole of religions and groups and the whole of humanity indeed. mas ao nível de todos os grupos religiosos e não religiosos e toda a humanidade. The question is asking to us, do you want to be the evangelical wing of this global, international Catholic thing? A pergunta que ele nos está a fazer é se nós gostávamos de ser um braço evangélico deste catolicismo romano que é mais global. Where everybody accepts the other as brothers and sisters. Onde toda a gente aceita o próximo como irmãos e irmãs. Where you may retain your particular tastes as far as singing, praying, on living out your spirituality. Onde podes reter os teus gostos pessoais no que toca a cantar, no que toca a espiritualidade. On the assumption that you remove all prophetic voice, gospel voice, when it comes to denouncing sin, denouncing unbelief, calling people to conversion and faith in Christ. Com a premissa de que removemos esta voz do Evangelho, de chamar as pessoas para o arrependimento e para a fé em Cristo. And exchanging that with what Pope Francis calls is the way of dialogue. E trocar isso por aquilo que o Papa Francisco chama o caminho do diálogo. And all over the world, this is the question that is
is asked to evangelicals. E por todo o mundo esta é a pergunta que ele faz aos Now, we evangélicos. don't want to be the sectarian community that is afraid of dialogue or against people. We don't want to be there. Nós To não, do, nós, to do não, and to be that. nós não queremos ser a comunidade que se isola e que não quer ter diálogos com mais ninguém. This is not the way in which the gospel must be witnessed to. Não é desta forma que o evangelho tem que ser testemunhado. We want to be with people, together with people. Nós queremos estar com as pessoas, junto das pessoas. We are not better than them. Nós não somos melhores que elas. We do not know better than them, naturally. Não sabemos naturalmente mais do que elas. But as believers in Christ, Mas como crentes em Cristo, we cannot accept the reality that we are all brothers on the basis of our common humanity. não podemos aceitar esse facto de que somos todos irmãos e irmãs We e unidos. cannot accept the fact that whether you are Catholic or Orthodox or whatever are you, that is an irrelevant aspect. Não podemos aceitar que o facto de sermos ortodoxos ou católicos é irrelevante. The gospel demands of us to be men and women of integrity, O Evangelho exige que nós sejamos homens e mulheres de integridade, receiving the gospel from the Word of God, recebendo o Evangelho da Palavra de Deus, assimilating it in our lives, assimilando-o na nossa living it vida, out in communities of fellow believers, vivendo esse Evangelho em comunidades de and crentes serving the city, the regions, the people that we are placed in. e servindo as cidades e o povo onde estamos colocados. The other question that is asking to us A outra pergunta que ele nos está a fazer is, do we want to be the evangelical sector of this global humanity? se vocês querem ser o setor evangélico desta humanidade global, Or do we want to be a people of integrity? ou será que vocês querem ser um povo de integridade? People who respect the gospel as it is. Um povo que respeita o Evangelho como ele é. People who know that the gospel is not at our disposal. Um povo que sabe que o Evangelho não está à nossa disposição. We cannot manipulate the gospel. Não podemos manipular o Evangelho. We cannot compromise the gospel. Não o podemos comprometer. We are not entitled to shape the gospel according to our own desires and will. Não temos o direito de o moldar de acordo com os nossos desejos e vontade. And because of this commitment, E é por causa deste compromisso we want to be friends with all people. queremos ser amigos de toda a gente. We want to dialogue with all people of different religions and persuasions, Queremos dialogar com todos os grupos de outras religiões. but always on the assumption that the gospel calls every people to repent and believe. Mas sempre com a premissa de que o Evangelho chama todas as pessoas para se arrependerem e crerem. And only those who respond in repentance and faith E só aqueles que respondem com arrependimento e fé will receive the gift of salvation. vão receber a dádiva da salvação. Salvation doesn't precede us and doesn't come to us as human beings Salvação não nos precede e não nos vem a nós como seres humanos, in our natural state. no nosso estado natural. We are separated from God. Nós estamos separados de Deus. There is nothing we can do in order to merit or deserve the grace of God. Não há nada que possamos fazer para sermos merecedores da graça de The Deus. gospel is the good news of Christ having come on our behalf and paid the price that was there for us to pay. O Evangelho é as boas novas de Jesus ter vindo em nosso lugar e ter pago o preço pelos nossos pecados. This is the biblical gospel. Este é o Evangelho bíblico. And so we should stand in saying, thank you for the invitation to be part of this global reality Nós devemos, called the ecumenical movement or called the All Brothers humanity. portanto, nós devemos manter-nos firmes e agradecer o convite para fazermos parte deste movimento ecuménico. We want to be faithful to the gospel Mas queremos ser fiéis ao Evangelho and proclaim and witness and embody what it means to be gospel people. e proclamar e incorporar o que é que significa sermos o povo do Evangelho. Thank you very much. Muito obrigado.